Estamos a um dia da lua cheia de carneiro, de touro, peço desculpa. E então, hoje vamos interpretar os mapas da lua cheia de touro e vamos ver quais é que são as propostas evolutivas, tanto ao nível psicológico como ao Boa nível noite. Olá. Boa noite, Boa Manuela. noite. Boa noite. Então, o Mário vai falar das propostas a nível psicológico, transpessoal e evolutivo, e eu apenas vou coordenar. Não, estou a brincar com ele. Não foi isso. Estou a brincar com ele. Ora bem, então, antes de mais, tem algumas perguntas para fazer ou podemos já arrancar? Se não sendo assim, vamos. Então, sabem que amanhã, segundo a astrologia esotérica, vai ser o dia mais importante do ano. Portanto, esta. Amanhã? Ah, sim, é. Ah, é. É a lua cheia mais importante do ano. Que vai esta que está aqui. Porquê? Porque há três luas cheias nas 12 que são as mais importantes. A primeira é a lua cheia de Carneiro, no qual Carneiro está relacionado com a energia da vontade. Há sete energias típicas, arquetípicas, que são os chamados, na psicologia esotérica, são os chamados sete raios. Então, Carneiro está relacionado com a vontade e nessa lua cheia é quando alguns seres espirituais que vivem no Tibete ou vivem mesmo em outras esferas, que não têm corpo, no fundo, eles, eles integram, entre aspas, a vontade de Deus. Portanto, é o Cordeiro de Deus sacrificado para o mundo. Portanto, é a lua cheia de carneiro. É chamada, na esoterismo, a lua cheia da Azala, ou do Cristo. Amanhã será a lua cheia de Buda. Porquê? Porque o Senhor Buda, diz a tradição, 600 anos antes de Cristo, obteve iluminação ao estar numa figueira que é a Bodh Gaya, que ainda existe, ou uma árvore que ainda existe, segundo consta, e ele teve a grande iluminação que lhe permitiu ter a luz para a condição existencial do ser humano, que são a questão dos desejos. E então nós temos uma lua em escorpião. Ora, toda a gente sabe o que é que tecnicamente significa uma lua em escorpião? Sim, não, talvez. Então, uma lua em escorpião. Uma lua é sempre um fator involutivo. O que é que significa um fator involutivo? É um fator inconsciente. Portanto, a lua no nosso mapa é onde está um fator inconsciente. E está em escorpião. Ela está a utilizar as qualidades ou, diria, tudo aquilo que é relativo à energia de escorpião. Quer saber toda. Escorpião pode ter três níveis, mas o nível de uma lua em escorpião é o nível mais baixo, que tem a ver com a manipulação a nível psíquico, que pode revestir vários aspectos. Pode revestir a sexualidade, pode revestir a manipulação psíquica em si própria e pode revestir também através do dinheiro. Portanto, uma lua em escorpião é uma lua que procura sempre compensar a sua carência, a sua imaturidade e diria a falta de centro interno por algo que esteja relacionado a isso. Mas o que é que acontece? Acontece que com o Sol em Touro, o que é o Sol? O Sol é o centro de consciência no qual nós temos que corresponder à energia da alma. O Sol no nosso mapa significa aquilo que nós temos de integrar como um todo. Reparem que o Sol é o fator integrador do sistema solar. Então, o Sol em Touro significa quais é que são os valores que nós temos para estar aqui bem na Terra. Ou nós andamos na Terra e andamos ao sabor das estatísticas, da tecnocracia, da maioria, minoria, tudo isso, no fundo, andamos ao sabor das circunstâncias, ou será que há mesmo valores eternos pelos quais eu me devo guiar e devo pontuar a minha vida no planeta? E a astrologia esotérica diz-nos que sim. Ora, quais é que são esses valores?
são a fraternidade, são as corretas relações humanas, são a solidariedade, são as corretas relações também com os demais reinos da natureza, o dinheiro como meio de evolução pessoal e evolução espiritual. E o Sol em Touro traz-nos isso. Portanto, reparem que Touro é o primeiro planeta, é o primeiro signo que está relacionado com a tríade Terra, não é? Portanto, há 4 elementos, esses 4 são os elementos da antiguidade, que os filósofos pré-socráticos já diziam, é água, ar, terra e fogo. O primeiro signo que está ligado, de facto, ao elemento terra é Touro. Então, como é que eu me relaciono com a Terra? Relaciono de uma forma passiva, compulsiva, ou relaciono já, por exemplo, com a energia da vontade ou com a energia do amor. É aquele touro, aquele sol em touro que nos está a dizer, porque está a pedir a iluminar aquelas tendências instintivas, compulsivas da lua escorpião, que é eu resolvo a minha imaturidade, a minha dependência, a minha falta de centro interior, todos os meus processos inconscientes, resolvo-os manipulando os outros, ou através da sexualidade, ou através do dinheiro, ou através da própria manipulação psíquica em si. Portanto, o escorpião está em queda. Quer dizer que a lua rege a forma, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que abdicar. O escorpião rege, acima de tudo, os processos psíquicos, eu vou ter que abdicar dessa energia. Como é que eu abdico dessa energia? Tendo valores que vão integrar, vão resolver esta lua escorpião. Então, eu tenho lua escorpião no meio do céu, portanto, tenho uma experiência já de 60 anos para resolver lua escorpião. E às vezes não chega. Quando eu me passo a cabeça, passo mesmo. Pronto. Então, a primeira tónica que nós temos é há que adquirir valores, sustê-los na matéria, para ter o tal equilíbrio entre espírito e matéria. Porque nós, ao estarmos na Terra, nós somos seres duais. O que é seres duais? Temos aspectos psicológicos que estão ligados, de facto, à conservação do corpo, de biologia, mas também temos processos psicológicos de sobrevivência, de uma unidade interna, mas depois temos processos psicológicos que ligam, de facto, a valores espirituais. Então, este Sol em Touro está a pedir que esses processos psicológicos mais instintivos sejam controlados, sejam sublimados por por valores espirituais. Isto significa que nós temos que ter as setas. Ainda há pouco, na aula que eu dei antes, a espiritualidade no Ocidente sempre foi, e é muito interessante fazer este ponto, em termos filosóficos e sociológicos, sempre foi dada pela má interpretação de Platão, que no fundo há que negar qualidades, materiais, físicas e psicológicas para a espiritualidade. Não é bem assim. A solução é integrá-las corretamente para uma postura de valor superior. Isto é, não há que desistir. Eu tenho que comer à mesma para, é óbvio, sobreviver, mas não viver para a comida, e a comida deve estar a equilibrar o corpo ao tempo do espírito. A sexualidade também é uma forma importante da pessoa demonstrar a sua afetividade, o seu amor, mas enquanto uma lua escorpião pode ter a sexualidade como um fator de manipulação inconsciente, ela é apenas, no fundo, deve ser sempre polarizada pela Vênus, que é o amor consciente. E, portanto, um Sol representa sempre a parte consciente, a parte que integra a totalidade, que dá sentido à obscuridade psíquica, a todos os elementos, inconscientes que nós temos. E uma lua escorpião é isso. Portanto, o momento da lua cheia é o momento mais importante em que a pessoa e a humanidade como um todo podem ter acesso a integrar toda essa dimensão de valores, de instintos, compulsões que a maior parte da humanidade vive. A maior parte das pessoas nem sequer tem o raciocínio crítico, nem sequer tem, uma autoconsciência reflexiva que é própria da filosofia, da ciência. A maior parte das pessoas, no fundo, vivem em função de compulsões que são compulsões ao nível de instintos inconscientes.
A racionalidade crítica, a razão, aparece aqui pouco. Mas este Sol está a pedir, de facto, que todos estes instintos, todas estas compulsões específicas têm que ser integradas, sublimadas, não de maneira a cortar, porque o Sol em Touro não corta o desejo é o base, mas orienta o desejo. O que é que é? Uma coisa é a pessoa viver somente para comer ou para. Outra coisa é eu orientar a minha vida para, de facto, desejos superiores. O desejo de serviço aos outros, o desejo do bem maior, o desejo da transcendência e da criatividade, porque o desejo é a fonte da própria vida, da própria saúde psicológica. Agora, uma coisa é transmutar o desejo, que é a tarefa de Sol em Touro. Outra coisa é viver exclusivamente para o desejo, que é aquela lua em Escorpião carente. Então, o que é que eu posso fazer com isto? Amanhã, ainda não concluímos, se repararem, o Mercúrio, há muitos planetas ainda em Carneiro. Portanto, temos o Neptuno, que já desfez a conjunção com Saturno, mas ainda tem uma conjunção com Marte e temos uma conjunção. Amanhã, se forem ver, isto não dá para aumentar, mas está, o Quiron está a 27,32, o Mercúrio está a 27,19. O que é que isto quer dizer? É uma conjunção, não se aplica ao Quiron, mas é Casimi no mesmo grau por 12º. Quer dizer que o Mercúrio é o regente esotérico carneiro. Mas vamos por partes. Como é que se vê a qualidade de uma lua cheia? Não respondam todos ao mesmo tempo. Como é que se vê a qualidade de uma lua cheia? Agora quero uma resposta. A Marisa, vá. Como é que se Pela vê a luz, qualidade? Hã? pela luz, Sim, é óbvio, mas em termos astrológicos, se eu sei que ah, uma pessoa é câncer, como é que eu sei se aquele câncer é muito ou pouco evoluído, se o sagitário é muito ou pouco evoluído, se o peixe é muito ou pouco evoluído, como é que eu faço isso? Já Pelo estou a dar. decanato. Pode ser, é uma etapa, mas existe outra coisa que é mais direta. A Andréia teve bem, pelo decanato, também é verdade. Mas o decanato pode dar uma missão temporal. Então, qual é o fator? É o regente ou o dispositor daquele signo. Portanto, se nós formos, qual é o regente ou dispositor de touro? Bem, se vocês sabem, Andréia. Vemos? Exatamente. Ora, a Vênus está em quê? Está em Gêmeos, conjunto a Urano em Gêmeos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma altura de todas as pessoas terem uma brutal aceleração mental, mas, no fundo, o que está a pedir é que todos os processos mundanos ao nível da lógica vão para uma oitava superior. O que é que isso quer dizer? O que é que rege Gêmeos? Isso vocês sabem. Andréia, o que é que rege Gêmeos? É o Mercúrio. É. Então o Mercúrio amanhã está casime com o Quiron, em Carneiro. Ora, o Mercúrio é o regente esotérico Carneiro, conjunto com Quiron. É amanhã o dia exato, para vocês terem intuições para a vossa vida. Portanto, amanhã toda a gente, isto vai ser mais ou menos às 6 e pouco da tarde, é uma altura de vocês, no fundo, toda a gente, saber quais é que são as intuições, o que é que eu devo fazer, quais são os meus processos de vida, o que é que devo aplicar. Reparem que o Kiran está aqui, o Kiran é o quê? É uma chave, é uma ponte de ligação entre a mente inferior e superior, está em Carneiro, está aqui conjunto com Mercúrio, e o Mar também está conjunto com Saturno. Portanto, amanhã é para termos uma luz como iremos, de facto, ter iniciativas na minha vida. Quais é que são as iniciativas que podem curar a minha vida? Em termos relacionais, em termos profissionais, em termos sociais. Amanhã é o dia certo. Portanto, parem, está aqui um brutal Casimi, se é que se pode utilizar isto, mas está a 27, 19, são nem sequer 18 segundos de arco. Portanto, amanhã, no momento da luz cheia, portanto, este sol vai ficar totalmente iluminado.
porque ele é regido pela Vênus, mas a Vênus está disposta por Mercúrio conjunto aqui. Então, as intuições que eu tiver amanhã, intuições é uma coisa, coisas que me passam pela cabeça são outra. Pronto. As intuições são as respostas mais fundamentais que me dão a forma de eu integrar toda a energia espiritual que eu tenho. Portanto, amanhã cada um de nós pode e deve integrar para uma dimensão superior. Depois temos, reparem, há aqui um stellium. O que é um stellium? É um conjunto ainda grande de planetas em carneiro que também nos dizem, de facto, que iniciativas devo ter, em que é que eu devo apostar. Muito dos problemas das pessoas deve-se a uma indecisão das iniciativas ou às iniciativas certas por falta de conhecimento. Eu não tenho o conhecimento adequado para ter as iniciativas. Portanto, por exemplo, estou numa situação profissional que está um pouco indecisa. Estou numa situação, diria, relacional que está um pouco também perdida. O que é que eu devo fazer? Então, amanhã é a altura certa. Portanto, a Escola Trigo de Fogo, nós vamos fazer, por acaso devia ter feito às 6, mas vamos fazer uma meditação, mas amanhã vocês podem, quando acordarem, amanhã penso que ninguém vai trabalhar, a não ser que sejam, não sei, empregos especiais, mas podem fazer uma meditação ou durante o dia estarem atentas às intuições, a tudo aquilo que pode ser mais fundamental, ser mais preciso para a vossa vida. Ou seja, amanhã devem pôr como é que eu venço esta minha inércia relacional, como é que eu venço esta situação. Portanto, amanhã é uma altura de nós termos acesso a muitas chaves internas que nos permitem orientar a nossa vida. Portanto, reparem que se nós fizermos outro padrão, qual é o outro padrão? Então, este é a partir do nível mundial, na astrologia mundial. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, pronto, houve logo no primeiro dia que o Urano entrou em Gêmeos, no dia 26, uma conjunção do Urano a Vênus e com uma das estrelas das Pleiades. Isso deu uma tónica, quer dizer que, no fundo, a sociedade vive regida pelo pragmatismo, eficiência, rigor e damos pouco valor às intuições. Mas aquele trabalho de Urano está ali em Gêmeos e com logo no primeiro dia com aquela conjunção, diz que é uma altura de nós recuperarmos as nossas intuições, recuperarmos uma dimensão maior que perdemos e nos livrar tanto de questões lógicas. Parece que hoje em dia uma pessoa que não pensa distritamente logicamente está fora do sistema. Sim, está fora do sistema, mas a verdade e todas as dimensões espirituais mais profundas estão muito além do Mercúrio. Mercúrio é o primeiro planeta que está perto do Sol, tanto, e no fundo faz passar pelo Sol. Mas o Sol é a totalidade da tomada de consciência. Amanhã este Quiron, conjunto com Mercúrio, vai ser uma dádiva. Ou seja, reparem, está aqui 27, 19, 27, 32, nenhum deles está retrógrado. Também o Mercúrio é o regente ao nível da alma de Carneiro, o regente ao nível da personalidade é este Marte, que está conjunto a Saturno, portanto, amanhã será um dia único. O que há aqui mais para destacar? Há para destacar, quem conheceu ou quem já leu algum livro do André Barbeau, acontece que vai-se formar agora, brevemente, um trígono, exato, que é um trígono. Na astrologia, os ângulos que os planetas ou diversos fatores astrológicos fazem entre si são importantes também para representam tensões psicológicas ou kármicas ou de outra natureza, mas mais tensões psicológicas. Um trígono é um bom aspecto, portanto, Plutão está em Aquário a trazer à superfície tudo o que impede a humanidade de funcionar em grupo, e Urano está em Gêmeos, que é uma altura de, por exemplo, muitas invenções começarem a fluir, aspectos que beneficiam toda a humanidade começarem a fluir, e isto tudo faz uma espécie de triângulo
que é a Neptuno e a Saturno, especialmente a Neptuno, os três transpessoais estão unidos. Toda a humanidade vai começar a pouco e pouco, portanto, isto não, por mais transformações que haja, não vai haver grandes aspectos ou grandes tensões, e essas transformações, no fundo, vão ser benéficas para toda a humanidade, especialmente ao nível mental. O que é que aconteceu? Eu não sou muito adepto deste tipo de astrologia estatística, porque nos anos 40 foi a última vez que o Urano teve em Gêmeos. O que há destaque nos anos 40 foi, primeiro, a divulgação do automóvel, cá está. Segundo, foi a utilização do urânio para duas bombas atómicas, pelo menos, que caíram no Japão. Então, aconteceu. Portanto, vai haver, de certeza, grande progresso tecnológico, mas esse progresso tecnológico deverá ser utilizado, no fundo, para benefício de toda a humanidade. É eventual que surjam também energias ditas, entre aspas, alternativas ao lobby do combustível fóssil e, acima de tudo, uma coisa que está a preocupar muita gente, aqui, desde que viram o filme A Matrix, 1, 2, 3, que é o desenvolvimento da inteligência artificial. Mas como eu estava a dizer, e hoje disse numa aula de filosofia, a inteligência artificial e a lógica nunca poderão substituir o ser humano. Porquê? Porque mesmo um computador que ganhe xadrez a uma pessoa, esse computador não sabe o significado e o sentido de ganhar ou de perder, ou os seres humanos são todos dotados de sentido, significado, ou seja, naquilo que em português chama semântica, e não sabem, não têm uma orientação ética, nenhum, diria, computador ou drone, ou seja o que for, pode fazer uma reflexão filosófica, ou seja, acerca do sentido da sua própria vida, qual é o sentido da vida, do universo, tudo isso. Portanto, isso está dentro do significado. Portanto, com o Urano em Gêmeos vai haver um enorme desenvolvimento, diria, da robótica, da inteligência artificial, da cibernética, mas, no fundo, os robôs só funcionam ao nível da lógica. Mesmo que haja simuladores de emoção, o que significa, no fundo, é que as emoções de cada ser humano são genuínas. Quando nós gostamos de alguém, gostamos verdadeiramente de alguém. Não foi pré-fabricada nem simulada. Portanto, o que pode acontecer com este trígono do Plutão aqui Urano é que nós temos que ser mais criativos, temos que ser originais, temos que ser iguais a nós próprios e, no fundo, temos que ter uma dimensão ética e espiritual que as máquinas não têm. Portanto, a máquina não tem nenhum programa que diga, olha, vou desligar a minha ficha para te dar mais, que a tua bateria está em baixo. Portanto, as máquinas não têm sentimentos de ética, não têm dimensão interior, não têm dimensão de significado. Um computador nunca poderá compor música, pode compor uma música, diria, por uma por um algoritmo, mas compor música no sentido de demonstrar uma qualidade interior, isso será impossível. Porquê? Porque só o ser humano é dotado dessa dimensão interior, consciência autorreflexiva e da energia da alma. É a alma, diz a ciência esotérica, que todos nós temos a alma, ou seja, uma dimensão única que nos distingue dos outros seres. Portanto, cada um de nós está aqui, não tem só uma identidade biológica única, mas também tem uma identidade psicológica e espiritual única. Não é em série. Todos que nós estamos aqui somos seres únicos. Portanto, com este Urano em Gêmeos, trígono ao Plutão, nós vamos começar a ser testados para desenvolver esta unicidade. Se fizermos todos os dias a mesma coisa, pelas mesmas coisas, estamos iguais às máquinas. Aí, claro, as máquinas substituem-nos com a vantagem. Se formos criativos e originais, então não há nenhuma máquina que nos substitua. Então, a Lua nova, cheia da manhã, também tem Júpiter, faz aqui quadratura a Marte, mas que está disposto a Lua. Quer dizer que amanhã também é uma altura de vermos o que é que se passa ao nosso nível inconsciente. O primeiro a falar do inconsciente foi Freud. Nós tínhamos muitas coisas, mas com este Júpiter aqui em Câncer, amanhã, de fato, em quadratura aquele Saturno, quer dizer, é uma altura única também para termos iluminações, termos insights interiores que nos permitem tomar conta de todos os fatores inconscientes, compulsivos
e aleatórios. Portanto, é uma altura amanhã muito importante de, primeiro, termos intuições que nos podem ajudar nos problemas da nossa vida em qualquer dimensão. Segundo, ter iniciativas que são estruturadas, porque o Saturno está aqui, para começarmos a gerir situações que estão pendentes da nossa vida. O que é que eu vou fazer em relação às minhas relações? Vou manter o mesmo padrão? Vou alterar? Vou modificar? O que é que eu preciso modificar? Terceiro, é possível ver todos os fatores que temos inconscientes, com uma maior dimensão, e finalmente eu começar a. Não vimos aqui o último. Pronto, podíamos estar aqui uma noite toda, mas não vamos fazer isso. A Lua, os nodos estão aqui em Peixe, o nodo norte, o nodo sul está em Virgem, Virgem é regido por Mercúrio, e Mercúrio rege pela lógica, pela estatística, pelas minorias, pelas maiorias, por todos os processos que são basicamente estatísticos, mas no fundo não nos dá a verdade. Então, ou seja, se 95% das pessoas de uma sociedade disserem que a pedofilia é boa, então, pronto, mas no fundo as estatísticas não dão valores, não substituem valores. Então, está aqui a cabeça de dragão em peixe, novamente a dizer para nós termos acesso à nossa intuição para integrarmos todas as situações que nos permitem, no fundo, viver melhor, viver integrados e viver em harmonia com a matéria. Como é que eu vivo em harmonia com a matéria? Há uma canção como é que se chama? Da Madonna, que é I Am a Material Girl. Eu dou sempre isso aos miúdos quando é os valores. E a Madonna, com uma certa ironia, ela justifica I Am a Material Girl como tal. Eu relaciono quando eu sei que os homens que me relacionam têm dinheiro. Então é questão dos valores. Amanhã é uma altura de nós sermos autênticos connosco próprios, no fundo, termos os valores que nos dão aquilo que se chama um processo de individuação. Portanto, reparem que touro, não há nada aqui que está em leão, mas touro e leão fazem parte do eixo, ou seja, da cruz fixa. Touro, leão, escorpião e aquário. Portanto, se temos aqui uma forte ênfase num dos braços da cruz fixa, então é a altura também, isto vai puxar por um aspecto que é leão. O Sol está em touro, mas o Sol é o regente de leão. E o Plutão está em aquário. Portanto, se eu amanhã não fizer uma escolha pessoal do meu aspecto único, do meu fator de individuação, o que significa é que eu estou a perder uma oportunidade única com este Quiron conjunto, este Mercúrio, de saber o que é que faz falta para a minha vida. Portanto, amanhã, pronto, podem, não sei, cada um tem a sua vida, mas não é preciso levantar às 6 nem às 5 da manhã para meditarem, mas arranjem um tempinho durante o dia, se não fizerem uma meditação mesmo convencional, pensar sobre aspectos da vida, da minha vida que eu tenho, ou devo encontrar uma solução, relacionais, profissionais, sociais. Portanto, este Quiron conjunto a Mercúrio é um momento único daquele Sol integrar valores e vai mexer também com o Leão. A Lua está em Escorpião, portanto, só falta o elemento Leão desta cruz. O elemento Leão desta cruz é, como todos os leões sabem, qual é o meu fator único de ser humano. Portanto, eu sou distinto não só pela minha prole biológica, mas também, no fundo, qual é aquilo que me faz um ser único. E se nós não encontrarmos essa unicidade expressa no termo individualização, então nós perderemos uma oportunidade única de integrar valores. Ora bem, então, não sei, tem perguntas? Sim, não, Não. talvez. António, Não, não.
Ninguém tem. Nem a Zen Life Radio tem. Ora bem, então amanhã tirem 5, 10 minutos, não é preciso. Amanhã penso que aqui nenhum de nós vai trabalhar. Podemos Eu estudar. vou. Vais trabalhar? Mas é na horta. Ah, na horta. Na horta ou na horta? Na horta. Ah, na horta. Já uma Então, vez trabalhei na horta, mas é muito perigoso. pronto. Podes parar a rega. Pronto. Então, mesmo, mas amanhã podes trabalhar, mas tens um tempinho para ti, não é? Tanto, sim, sim. Eu começo logo às 5h30, já estou. É, pronto. Então, às 5h30, levanta-se para meio com as galinhas. Então, 10 de noite, faço meditação. então pronto, né? Amanhã a tua meditação vai ser importante. Vai-te dar tónicas e Claro. luz para tudo aquilo que se passa na tua vida. Até todos os níveis, não é? Portanto, Sim. amanhã eu vou tirar também um tempo para mim, aquele que ir no conjunto com aquele Mercúrio Ahm, tal, ia, dá ia, uma intuição muito grande. Sim, ia só perguntar, falaste essa questão da entidade que está no Tibete, não é? Que tinha a ver com a Lua, não é? não. Há as três luas mais importantes. A lua cheia é o momento único que tem cada ser humano e a humanidade de ter consciência daquilo que são processos, não diria, não são muito desejáveis, são processos inconscientes. Portanto, se nós Sim. nos. Uma criança deve ter processos inconscientes, não é? Porque Ah, é isso que vai salvar. Portanto, se uma criança não souber mamar, morre, não é? Se uma criança não souber aprender, portanto, as crianças, quando nascem, elas têm uma força enorme, ficam penduradas pelo seu corpo. Uma criança, logo após nascer, ela nada, não se afoga. Por sim, isso é que sim. os pais de água é isso. Mas a criança deve ter o seu aspecto inconsciente. Agora, em adultos, as pessoas, no fundo, devem ter a sua consciência lúcida, racional, bem desperta. Então, as três luxas mais importantes é Carneiro, que há 6 Budas, 3 pronto, no Tibete, que meditam para saber qual é a vontade de Deus. É chamada lua cheia de Cristo. Mas esta lua cheia da manhã é a lua cheia de Buda, que no momento do plenilúnio diz que Buda, que está nos planos espirituais, vai dar a sua bênção e a sua iluminação a toda a humanidade. Então, diz que existe no Tibete, lá num plano alto, que se forma de diversas figuras geométricas, e essas diversas figuras geométricas, então, Buda aproxima-se também da hierarquia espiritual planetária. O que é a hierarquia espiritual planetária? É um conjunto de seres que evoluíram para um reino acima do humano, que é o quinto reino, formam aquilo que dirige mesmo o planeta, a nível espiritual, e o Senhor Buda vai dar a sua bênção. Portanto, amanhã, tudo o que foi dado na primeira lua cheia vem para estes seres, que é a hierarquia espiritual. A terceira, que é a lua cheia de Gêmeos, que é conhecido como a lua cheia da humanidade, é quando o projeto espiritual da primeira lua, que é a vontade de Deus, se vai dar à humanidade. Por isso é que se põe uma ênfase tão grande, é de Gêmeos, põe-se uma ênfase tão grande no contacto das pessoas entre si. Qual Uhum. é amanhã? Amanhã, para os seres muito, muito evoluídos, pode-se dar um processo que se chama iniciação. Isto é, pessoas que nesta vida ou outras estão num trabalho espiritual muito intenso, amanhã podem ter uma grande expansão de consciência. Mas pronto. Para o ser humano que sabe da astrologia, amanhã pode ter grandes intuições, grandes insights, de uma vez por todas, para gerir a sua vida. E é isso que amanhã está patente para todos. Para aqueles que fazem grandes processos espirituais, amanhã é um dia único. Portanto, podem ter, de facto, o Kiran é uma chave, aliás, tem a figura de uma chave, está conjunta grau por grau ao Mercúrio, e o Mercúrio é o regente esotérico carneiro. Portanto, amanhã toda a gente pode ter uma chave do que deve fazer na sua vida para sermos mais felizes, mais, diria, mais integrados e para vencermos as barreiras daquilo que até agora tem constituído para nós problemas.
certo? Portanto, se amanhã vocês não fizerem, nem que seja uma reflexão mínima, uma meditação sobre os problemas, são astrologicamente perdoados. Sabe o que é que isso quer dizer? Perdem uma oportunidade única. Não digo que amanhã vão todos e hoje sim estar a tarde inteira metidos a meditar, não estou a dizer isso, mas terem um tempinho da vossa vida para, pronto, saber o que é que eu devo fazer, como é que eu devo orientar, em termos profissionais, se a pessoa é jovem, neste curso, qual é a melhor universidade, como é que eu vou orientar-me depois, tudo isso, em termos relacionais e de aspas. Portanto, o que é que eu devo fazer? Saber como gerir as minhas relações, quais é que são os melhores passos a dar, o que é que eu acho que tenho que melhorar, como é que eu posso ser igual a mim própria, quais é que são as etapas necessárias numa relação a dois, ou até mesmo em termos profissionais, o que é que eu devo fazer? Ou outros termos, mesmo iniciativa a nível espiritual. Portanto, amanhã vai dar para tudo isso. O único problema é o Júpiter que está em Câncer, está exaltado, rege aquela Lua, mas está em quadratura a Marte. Quer dizer que pode haver alguma dificuldade numa primeira fase eu ter a direção certa. Numa segunda, eu sei precisamente por onde devo pôr diria a minha iniciativa. Em vez de ser uma foice na seara alheia, como eu disse há 2 ou 3 dias ao António, ele ajudou-me, portanto, saber como é que eu devo ter as minhas iniciativas. Isso é importante. Em vez de desbaratarmos as nossas iniciativas, que é o comum, como é que nós podemos ter iniciativas que são ajustadas a todas as nossas necessidades interiores, a toda a nossa dimensão psicológica? Às vezes, questões de ajustamento que há dezenas de anos que nós não temos a capacidade de fazer. Como é que eu ajusto, por exemplo, a minha iniciativa nos relacionamentos? Como é que eu devo fazer? Ser ter mais uma iniciativa ou ser mais ponderado ou ponderado? Onde é que eu encontro esse ponto de equilíbrio? Lembrem-se que carneiro tem a ver com iniciativas e balança, não há nada em balança, mas quem é regido pela Vênus está em Gêmeos. Como é que eu posso fazer? Normalmente os carneiros têm muita iniciativa. Nunca vi nenhum carneiro sem iniciativa. Mas a pergunta é, como é que eu posso gerir aquele Marte? Reparem que Marte, tanto nos homens como nas mulheres, significa um fator de iniciativa. No mapa das mulheres, Marte significa a sexualidade com os homens. No mapa dos homens, o Marte significa o modo como expressam a sua iniciativa e também a sua virilidade. No mapa de uma mulher, a Vênus significa não só os valores, mas como expressam a sua, diria, há astrólogos que dão mais a questão da sexualidade para a Vênus, mas das mulheres, mas pronto, penso que são intermutáveis nesse nível. Então amanhã é um dia único. É um dia único, no fundo, de fazermos uma reflexão acerca dessa possibilidade interior. Portanto, quem perder isto, no fundo, amanhã é difícil arranjar um posicionamento deste, talvez em muitos milhares de anos. Portanto, amanhã arranjem 5 minutos para vocês, para, no fundo, terem essa intuição interior. Não é preciso ficar tipo, vou ficar aqui 1 hora em meditação. É que passo tudo, os meus amigos me convidem para ir ao bar, jogar ténis, basquetebol, tudo isso, não. Vou ficar 1 hora em meditação. O ideal, pronto, seria a pessoa ficar, sei lá, 15 minutos, um pouco, quando se sentirem bem para isso. Mas fazer a vida mundana sem um propósito e uma orientação que é tão importante amanhã é um bocado andar às cegas. Andar às cegas. Quem faz uma viagem sem mapa ou não conhece o caminho é um absurdo. Portanto, amanhã o mapa está certo. Como é que eu posso iluminar o mapa da minha vida? Como é que eu posso dar uma maior orientação, uma orientação mais lúcida? Reparem que é a Vênus que está em Gêmeos que rege o mapa, certo? Lembram-se? Querem que eu ponha?
Sim, não, talvez. Pronto. Então, se a Vênus que rege este mapa, ela também é disposta por Mercúrio. E Mercúrio está em Carneiro, é o regente esotérico Carneiro, conjunto ao Quirino, grau por grau. Portanto, amanhã é um dia único de integrar, dar orientação, sentido, pelo menos o mínimo da orientação e sentido à nossa vida. Sem tentativas, sem processos inconscientes, sem acasos, mas todas as escolas de psicologia norte-americana, que é aquelas que têm o chamado pensamento positivo, já ouviram falar, não? Tem, por exemplo, há indivíduos dessas escolas de pensamento que fazem gáudio de ficar sem dinheiro nenhum para demonstrar que com a sua atitude de pensamento positivo conseguem o dinheiro que quiserem. O quê? É o fator do pensamento. Ora, a Vênus também rege, de facto, o pensamento ao nível superior. Portanto, se a Vênus está disposta por Mercúrio conjunto a Quiron, amanhã é um dia único. Eu posso visitar o Mário, com certeza, ele vai me receber bem e tudo. Posso ir ao António, lá ver como é que estão as coisas, ou ir lá buscar as alfaces dele, que ele tem umas alfaces únicas, parece, mas no fundo eu devo primeiro fazer esta reflexão mínima, não é? O Júpiter está em trigo na Lua, ainda não falámos disso, que se o Júpiter está em Câncer, está exaltado e está em trigo na Lua em Escorpião, quer dizer que há uma boa possibilidade de eu me ver livre de coisas que me dão um cabo da cabeça e ter consciência delas. Não sei, cada um sabe de si. O que é que vocês não gostam? Pronto, não é preciso dizer em voz alta, mas amanhã vocês têm essa possibilidade, certo? Ora bem, já falei muito, vamos a uma parte prática. Então, quem é o primeiro candidato, candidata à interpretação do mapa?